Também pertenço a um grupo de oração chamado São José e São Bento, que fica lá na paróquia Nossa Senhora Aparecida. Comecei minha caminhada em 93, então esse ano eu completo 19 anos de caminhada, de experiência de batismo no Espírito Santo, de encontro pessoal com Jesus, justamente no dia 24 de julho desse ano, é o dia da minha experiência, foi o dia que eu fiz a experiência do batismo no Espírito Santo, o dia que eu conheci Jesus, de que as coisas começaram a mudar, começaram a ser diferentes, começou a ter sentido a vida, foi justamente aquele dia. Claro, uns vêm por amor, eu tive a minha experiência na dor, porque já viram aquela expressão, um dia você acha o seu, né? Você é peitudo, você é bicudo, você é queijo duro, e um dia o meu foi Jesus, né? Bati de frente com ele, perdi e ganhei, né? Perdi porque eu tive que dobrar diante dele, e ao mesmo tempo eu ganhei porque a vida passou a ter sentido. Então justamente é nesse dia que eu fiz a minha experiência. Como comunidade, nós estamos unidos desde 97, como comunidade, pequeno grupo de pessoas, né? Já tem aqui alguns amigos de comunidade, eu vi o Luiz aqui, eu acho que tinha mais um lá atrás, não me lembro dele, não lembro o nome dele, mas graças a Deus nós estamos aqui para viver juntos. Eu acho que eu conheço algumas pessoas que nós passamos juntos lá naquela formação que vocês estavam tendo de pregadores, né? Então, alguns eu conheço, outros vão dizer, nunca vi esse fulano, né? Então, está aqui o Williams, estou feliz, né? Caminho, então, para entender, eu fiquei casado, né? Tenho meus dois pequenininhos lá, um de 7 e um de 5 anos, que, graças a Deus, a gente pode fazer essa experiência de levar os nossos filhos também caminhando com Jesus. Eu até queria trazê-los hoje, mas o fato de ser domingo, às vezes atrasa um pouco o almoço em casa, essas coisas, está melhor ficar. Amém? Amém. Qual é o nosso tema de hoje? Eu sei que vocês vêm vindo, e veio aí uma tal de Raquel, um tal de Padre Isaac, um tal de Neto, daqui a pouco vem um tal de Williams, quem que é esse fulano, né? Então eu peço para vocês a paciência, peço para vocês a compreensão, para a gente poder meditar junto esse outro tempo que nós vamos dar continuidade, que é justamente isso. Pregador, a palavra de Deus como alimento na vida do pregador. Esse é o nosso tema dessa tarde, desse início de tarde, e é esse tema que nós queremos aí fazer nossa penúltima pregação desse retiro. E justamente nós vamos caminhar sobre isso. A necessidade do pregador em se alimentar, se nutrir da palavra de Deus. Primeira coisa, de estar preparado para a missão, para que a sua pregação se torne um transbordamento da graça de Deus. E é aí que nós queremos então retomar a passagem que nós dissemos lá em João capítulo 4, e é justamente naquele contexto que Jesus falava com a samaritana, que Jesus conversava com ela, e que Jesus a evangelizava. Seus discípulos haviam saído, ficou somente Jesus lá, ao lado do poço de Jacó, e Jesus tem todo aquele diálogo que vocês sabem muito bem. E chegamos justamente a essa passagem onde diz assim: entretanto os seus discípulos pediam, mestre, come. Mas ele lhes disse: tenho um alimento para comer que vós não conheceis. E os discípulos perguntavam uns aos outros: alguém me teria trazido de comer? Disse-lhe Jesus: meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e cumprir sua obra. Palavras da salvação. Não era comum para os discípulos ver Jesus conversando com a mulher. Então, se você voltar um pouquinho do Evangelho, ele chega com o alimento. Como Jesus vivia de pregação em pregação, e pouco tempo tinha para se alimentar, pouco tempo tinha para descansar, eles foram buscar alimento para Jesus. E ele chega e fala: mestre, come. Jesus diz: eu tenho um alimento que vós não conheceis, e o meu alimento é fazer a vontade do meu Pai, é cumprir a sua obra. E quando a gente vê, poxa, como é que Deus revela a sua vontade?
ensinar ali, já dá uma lição aos seus apóstolos, que era preciso se alimentar de Deus, se alimentar da vontade de Deus, se alimentar do conhecimento das coisas de Deus, se alimentar da palavra de Deus o tempo todo, para que pudesse estar preparado o tempo todo também para a missão. Eu não sei se quando vocês programaram o retiro aqui, Arnaldina, vocês viram a liturgia do dia? Ou não? Marcaram o retiro, depois viram a liturgia. E a liturgia é a ascensão, no Evangelho de... Qual é o Evangelho que nós meditamos hoje? Marcos, capítulo, verso, o que diz lá? Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda a terra. Veja como Deus pensa à frente de nós. Sem perceber, nós fizeram um retiro, organizaram um retiro para formar pregadores. E claro, tem muitos aqui que são pregadores, para dar aquela revitalizada no ânimo. E Deus já está pensando lá na frente: eu já estou enviando vocês. Por isso Ele colocou certinho: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Antes de nós percebermos, o Senhor já estava pensando na frente. Vocês estão sendo formados e já está colocando vocês para a missão, dizendo: vai porque eu preciso de ajuda. Como diz lá em Isaías, capítulo 6, quando o Senhor diz lá: quem eu enviarei? Quem vai por nós? Quem? Isaías levanta a mão: eis aqui, Senhor, envia-me. Deus está fazendo isso conosco hoje. O Senhor está fazendo isso com vocês hoje, porque Deus tem pressa que o Evangelho, que a sua palavra alcance as pessoas e alcance todas as pessoas possíveis. Porque São Paulo vai dizer lá: é desejo que nosso Senhor todos os homens se salvem. E ainda que você pense: puxa, eu nem sei falar direito, eu nem sei me postar direito, eu tenho que passar por uma formação. O Senhor já está adiantando: você já é um enviado, você já é um escolhido, você já é por mim ungido para isso. Mas é claro, você vai passar por etapas que são necessárias, de aprendizado, de formação, de estrutura de uma pregação. Que vocês, eu tenho certeza que estou no meio de pregadores experientes, que há mais tempo que eu anunciam, e por isso que o gelo da barriga é um pouco maior, porque eu não estou falando com pessoas que estão começando uma caminhada, mas estou falando com pessoas que são multiplicadores, que são instrumentos de Deus para salvar outras almas, que são instrumentos de Deus para resgatar o seu povo, e que são instrumentos de Deus para formar outros formadores. Eu tenho certeza que tem pessoas assim aqui, que tem pastores, coordenadores, ou homens e mulheres que Deus já ungiu e consagrou para colocar à frente da sua obra e conduzir o seu povo. Tenha certeza disso. E por isso não é coincidência, foi o Senhor que escolheu a liturgia de hoje. Não foi uma equipe de liturgia que falou: não, vamos pôr essa passagem bonitinha. Não, Deus ungiu. E Deus ungiu elas também. Justamente põe nessa data, Raquel. Porque esse é o dia que eu quero. É esse que é o dia que eu quero relembrar. Aqueles pregadores que já estão desanimados. Aqueles pregadores que já, quem sabe a pregação virou uma rotina. Quem sabe a pregação virou um beabá, que às vezes a gente já tem aquele esqueminha na cabeça e é só eu fazer igual. Deus está relembrando você da sua missão. Ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda a criatura. Ele está reacendendo no meu, no seu, no nosso coração aquela chama, aquele desejo que nós tínhamos quando começamos a anunciar. Quando nós parávamos na frente do espelho e fazíamos pregação para nós mesmos. Quando nós ficávamos recitando a pregação para nós mesmos. Quando nós pegávamos o nosso caderninho e escrevíamos palavra por palavra do que Deus nos falava. Quando nós vimos um pregador pregando e a vontade era falar: deixa eu falar também, deixa eu pregar também. Quando a gente via às vezes uma pregação feita com desânimo e a vontade nossa era pular lá e falar: deixa eu anunciar. Tudo isso é chamado de Deus, que vocês já viram aqui.
Tudo isso é vontade de Deus, é escolha de Deus, são sinais do Senhor para alicerçar em nós a vocação que nós somos chamados de sermos anunciadores, arautos dele. Mas para sermos pregadores, a pregação se exerce em função a razão da pregação é a palavra do Senhor, não é? É preciso estar alimentado. E Jesus vai dizer: tem um alimento que vós não conheceis. Isso, imagina aqueles discípulos, era início de caminhada, era início com Jesus, claro que ele ainda não conhecia. Jesus falava e citava as Escrituras, mas para eles ainda era tudo obscuro. Tanto que é no finalzinho lá do Evangelho de São Lucas que o Senhor vai dar compreensão para compreender as Escrituras. Aí eles começam a entender, e é lá a partir de Pentecostes que as coisas começam a ficar claras. Lembra que ele nos falava? Lá quando os discípulos de Emaús tiveram um encontro com Jesus e no partir do pão, aí não compreenderam tudo. Lembra que ele nos falava as coisas? Como nos abrasava o coração? O pregador, para ele ser um pregador, ele precisa estar consciente disso. Ele não pode deixar o alimento da palavra de Deus de lado, não pode. Ele não pode pegar a Bíblia só na hora da pregação. Ele precisa, eu vou dizer bem claramente, ele precisa se tornar aos poucos, ao longo da caminhada, íntimo da palavra de Deus, deixar ela se encarnar nele, deixar ela se encarnar em